O mundo não é governado pelos bons, é governado pelos lúcidos. Maquiavel já dizia isso na Europa no século XV. E se em 2026 tu não souber se comunicar, não souber se posicionar como um adulto, tu será governado e nunca vai governar nada, nem a si mesmo. Tu não deve perceber, mas a tua inocência te torna vulnerável. Tu cresce ouvindo que basta ser competente, basta ser honesto, basta ser gentil. Mas o filósofo político italiano já dizia uma frase fantástica no livro O Príncipe. Os homens esquecem mais rápido a morte dos pais do que a perda de patrimônio. Ou seja, quando as coisas ficam mais difíceis, quando o jogo aperta, ninguém é tão bom quanto parece. Se tu não sabe se posicionar, se tu não sabe se defender, se tu não sabe colocar limites, tu vira a vítima perfeita. E existe uma verdade sobre comunicação que ninguém tem coragem de admitir. A comunicação não é apenas transmitir uma ideia, é exercer poder, é mostrar força sem precisar gritar, é impor presença sem precisar ameaçar. E deixar muito claro, comigo não. A maioria das pessoas se comunica como aqueles que pedem licença. Quem prospera se comunica como quem estabelece território. Imagina uma linha passada aqui no meio e eu te digo com clareza, daqui tu não passa. E aí tu pode estar me vendo aqui achando que eu nunca tive meus próprios momentos de ingenuidade. Claro que eu tive. Eu entrava em todas as mesas jogando limpo porque eu achava que todas as pessoas jogavam limpo. Eu compartilhei vulnerabilidades e fraquezas com pessoas que eu achava que queriam meu bem, mas que na verdade só queriam o meu fracasso. Eu confiei em pessoas que pareciam aliadas, mas não eram aliadas. Eles eram apenas grandes predadores, muitíssimo bem educados. E eu perdi espaço, perdi negociações, perdi oportunidades. Não porque eu era fraco, mas porque eu era ingênuo. Mas Raul, que lógica da maldade é essa que tu tá tentando ensinar? Isso não é maldade, isso é realidade. Tu não precisa atacar ninguém, tu só precisa ser alguém que ninguém ousa atacar. Isso é posicionamento, isso é comunicação estratégica, isso é presença. E quando eu falo de comunicação, eu não estou falando de marketing, eu não estou falando de TikTok, de redes sociais ou até desse vídeo no YouTube. Eu estou falando de você conseguir se posicionar com clareza e com firmeza, passando as suas mensagens para que as outras pessoas te respeitem. Tu tem que assumir o controle do teu próprio monstro interno, aquele que tu tem medo de usar, mas que tu sabe que ele existe quando o mundo vai lá e desperta a fera. Tu só não tem coragem de abrir a gaiola para ele sair. Quais seriam então as 3 leis de comunicação e de posicionamento para que tu tenha um 2026 ainda melhor? Primeiro, clareza é poder. Quem se comunica de uma maneira confusa sempre acaba perdendo o jogo. Quem é direto, simples, objetivo, comanda a sala. As fronteiras são muito mais importantes do que a simpatia. Recentemente eu publiquei um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre como é importante você ser desagradável para conquistar aquilo que você quer. A postura fala antes da boca. A sala lê a energia. O público entende o teu posicionamento muito antes de tu falar. Quem domina essas 3 leis vai conseguir se comunicar com muito mais facilidade e fluidez e vai conseguir ter um posicionamento muito mais claro e respeitável. Se você aplicar essas 3 leis na sua vida em 2026, você será ouvido e respeitado. Aprenda a se comunicar e a se posicionar dessa forma. Mas Raul, tu falou de um monstro sob controle. Que monstro sob controle é esse? Sabe qual é o adulto mais perigoso? O adulto que conhece a sua própria sombra. Não violento, não agressivo, mas o que tem força suficiente para não precisar usar a própria força. É isso que tu precisa em 2026. Tu precisa ser implacável, tu precisa ser inabalável, tu precisa desenvolver a tua força interior e compartilhar com o mundo essa força que tu tem. O mundo vai comprar isso, ele não vai comprar tuas intenções, ele vai comprar os teus resultados, ele vai comprar os problemas que são resolvidos por ti. Então, deixa eu te fazer uma pergunta com a brutalidade adulta. Como é que tu tá te comunicando hoje? Como tá o teu posicionamento? Tu fala com firmeza ou tu tem medo de incomodar? Tu fala com decisão ou tu fala com hesitação? Quando tu tá numa reunião com amigos ou colegas de trabalho, as pessoas te ouvem com atenção ou elas te interrompem? Quando tu tá falando em público, as pessoas ficam mexendo no celular ou elas de fato ouvem aquilo que tu tá escutando? Se as pessoas te interrompem, não presta atenção naquilo que tu tá dizendo. É porque tu tá passando hesitação e porque tu tá com medo de incomodar. E essas são as coisas que tu precisa melhorar em 2026. Esse é o 3º vídeo da série de habilidades para 2026. Falamos no primeiro vídeo sobre a importância da educação financeira, a importância da inteligência emocional, esse foi o conteúdo do 2º vídeo, e agora encerramos com chave de ouro com a importância da comunicação e do posicionamento. No mundo real, quem tem uma comunicação frágil é controlado por outras pessoas. No mundo real, quem se posiciona de maneira hesitante acaba tendo resultados duvidosos. Você vai sempre seguir o plano dos outros
porque você mesmo não tem um plano. Saiba se comunicar, saiba se posicionar e siga o seu próprio plano. E de preferência, faça com que outras pessoas o sigam também. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com aquele amigo que é inseguro e que não consegue falar nem para uma plateia de uma pessoa.